ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a noite da ceia pascal, a ceia em que o nosso Cordeiro se imolou. Quanto a nós devemos gloriá-los na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a noite da ceia do amor, a ceia em que Jesus por nós se entregou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Que bom poder chegar até você, até a sua casa, neste dia em que a igreja celebra a Quinta-feira Santa, a missa da Ceia do Senhor, o dia da instituição da Eucaristia. Nosso Senhor se dá corpo, sangue, alma e divindade inteiro por amor a cada um de nós. Iniciamos a Páscoa com o tríduo pascal que começa com esta Santa Missa. Eu acolho a todos e cada um de vocês e também as suas intenções que nós colocamos no altar do Senhor. Meus irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Gloria in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso.
Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão do Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso, até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
na presença do seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele bebedes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e bebeste deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de 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 Deus. Eu vos dou um novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os
com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Tu me lavas, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos diáconos, diácono Daio, diácono Tiago, querido seminarista Felipe, queridos irmãos e irmãs que aqui estão nos ajudando na liturgia e na transmissão desta Santa Missa, queridos irmãos e irmãs que celebram conosco a missa da Ceia do Senhor de suas casas. Como é bom chegar até você. Como é bom chegar até a sua família e juntos, unidos na mesma fé, celebrarmos o sacrifício redentor de Jesus, esta Santa Missa. Hoje nós iniciamos com a Igreja, aquela que é a mais solene, aquela que é a mais importante, aquela que é a festa central para os cristãos, a Páscoa anual de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que hoje? Porque hoje nós iniciamos aquilo que será exaltado de modo especial na vigília pascal, no sábado santo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 dias, quinta, sexta e sábado, um único mistério de amor. O mistério de um Deus que ama radicalmente, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim e se entregou. Crucificado, ressuscitado, vivo, não morre mais. Venceu o pecado, venceu a morte, para nos garantir a vida. Hoje, com a missa vespertina da Ceia do Senhor, ao entardecer, ao anoitecer deste dia, nós celebramos o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo reuniu no cenáculo os seus discípulos, aqueles aos quais ele chamou, escolheu, conviveu e enviou para uma ceia de despedida, uma ceia de permanência, uma ceia que se perpetuou ao longo de toda a história
e que hoje nós podemos aqui fazer memória. Porque naquela noite nosso Senhor instituiu o mistério da Eucaristia, o mistério do sacerdócio ministerial. Eucaristia, presença real, presença eterna, perene de nosso Senhor. Sacerdócio, presença do Senhor para servir os irmãos, para servir a comunidade. Porque nosso Senhor quis, sempre, desde aquele dia, nós continuamos pelo ministério dos sacerdotes, repetindo as mesmas palavras que nós ouvimos na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Nosso Senhor, sabendo, como ouvimos no Evangelho, que chegara a sua hora, por amor, quis de modo sacramental ficar presente no meio dos discípulos, no meio da igreja, no nosso meio. Todas as vezes que nós celebramos a missa, todas as vezes que nós nos reunimos para o momento mais importante da vida do cristão, nós atualizamos pelo memorial. Fazer isto em memória de mim, pelo memorial da fé, o único sacrifício, o sacrifício de Jesus, feito, realizado por nós. Todas as vezes que nós nos reunimos, na liturgia nós somos como que transportados para aquela quinta-feira santa, como que transportados para aquela sexta-feira, como que transportados para o dia da ressurreição do Senhor. Se sinta, meu irmão e minha irmã, privilegiado, privilegiada por poder, mesmo que de modo virtual, pelas transmissões, celebrar o centro da nossa fé, a Eucaristia. A comunhão nos une, a comunhão nos aproxima, porque a comunhão é por meio da vida entregue de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não tem tempo, isso não tem distância, isto é sempre atual, isto sempre une. Na primeira leitura que nós ouvimos, do livro do Êxodo, nós vemos o ritual da ceia pascal dos judeus, como memória da libertação da escravidão, como memória da travessia do Mar Vermelho. O povo judeu se reunia de modo muito sério e se reúne para celebrar a Páscoa, a libertação da escravidão para a vida. Dentre tantos detalhes importantes desta primeira leitura de hoje, do livro do Êxodo, eu destaco o sacrifício do cordeiro, que toda a ceia pascal judaica deveria ter. Um cordeiro bem escolhido, um cordeiro que era oferecido em sacrifício, em memória daquela libertação. Um cordeiro para celebrar. Nosso Senhor Jesus Cristo, atualizando esta memória na sua Páscoa, Ele mesmo é o novo cordeiro. Ele não usa de animais para relembrar a libertação, mas Ele, para libertar, se dá como sacrifício. Ele é ao mesmo tempo altar, Ele é ao mesmo tempo sacerdote, o sumo
e eterno sacerdote. Ele é, ao mesmo tempo, o Cordeiro, a vítima. No momento antes da comunhão, nós vamos proclamar, como proclamamos todas as missas, enquanto o sacerdote fraciona, divide, partilha o corpo do Senhor. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos e irmãs, na ceia, antes de se oferecerem alimento como presença eterna, nosso Senhor quis deixar um exemplo para os discípulos. Nosso Senhor, numa atitude de servo, como foi toda a sua vida neste mundo, antes da ceia, se aproxima e, como escravo daquele tempo fazia, se inclina para lavar os pés dos discípulos. Eucaristia tem sentido, meus irmãos e irmãs, quando ela é vista a partir da ótica da comunhão e do serviço. Eucaristia não é algo intimista, pelo contrário, ela nos coloca para fora, ela nos move a servir os irmãos, ela nos move a fazermos comunhão, a sermos comunhão. Por isso não tem sentido celebrar a Eucaristia, receber o corpo e sangue do Senhor, se não for para a missão, se não for para o serviço, se não for para o inclinar-se e lavar os pés dos irmãos e das irmãs. Os discípulos não compreendem muito bem, ouvimos Pedro não está compreendendo como o Mestre Senhor lavará os pés. Ele é mestre. E Jesus, mais uma vez, no fim de sua vida terrena, catequiza aqueles homens, como nós, tantas vezes, de cabeça dura. Eu vos dou um exemplo, para que vocês façam a mesma coisa. É isso, meus irmãos e irmãs, que os discípulos, os apóstolos, com a morte e ressurreição de Jesus fazem. É isto que os sucessores dos apóstolos fazem. É isso que nós vemos quando do sacerdócio ministerial nasce o diaconato. Aqueles homens estão pensando para servir os órfãos, as viúvas, para a caridade. Instituem também este ministério tão bonito, o ministério do serviço, o diaconato. Por isso hoje, ao celebrarmos o sacerdócio ministerial, nós também queremos nos lembrar do diaconato, ministério do abaixar-se, do inclinar-se para lavar os pés dos irmãos. Meus irmãos e irmãs, aquela noite tinha tudo para ser trágica, e podemos até pensar que foi. Depois da ceia, depois do lava-pés, nós ouvimos, Judas já havia entregue Jesus, e vejam que detalhe importante, Jesus lava os pés de Judas. Aqui não diz que ele não lavou os pés de Judas, Judas sai depois, e Jesus continua lavando os pés daqueles que não merecem. Depois da ceia, depois do lava-pés, já buscam e prendem Jesus. E Jesus caminha como? Para o Calvário.
Embora com medo, sim. Embora inseguro, sim. Nós vemos em alguns relatos que Jesus estremece, Jesus chora. Mas como ele caminha para o Calvário, consciente de estar fazendo e cumprindo a vontade do Pai, de estar se doando como vítima, mesmo não tendo pecados, se fazendo pecado por amor aos pecadores. Ele vai para o Calvário, nós o sabemos e acreditamos, cantando. Nós não temos outro momento que nós lemos que Jesus tenha cantado. Os cantores aqui, nós gostamos de cantar, mas nós sabemos que naquele caminhar, Jesus canta ao Pai. Talvez seja a expressão de uma alma que está entregue por amor à humanidade e por cumprir a vontade do Pai. A expressão máxima do amor. Jesus foi ao longo de sua vida se doando, se entregando, se rebaixando, para culminar neste momento, nesta entrega. Meus irmãos e irmãs, este ano, como no ano passado, nós somos orientados a não realizar o rito do lava-pés, que não é uma encenação, como a missa não é uma encenação. Por isso que na missa nós não fazemos palhaçada, nós não fazemos festa, porque a missa não é encenação, a missa é o sacrifício de Jesus. Este ano nós não podemos lavar os pés dos 12, atualizando o gesto bonito que Jesus fez, mas que a nossa vida, que a minha vida, que a sua vida, seja um constante lava-pés. Eu pensava, vindo para cá, pouquinho antes, talvez hoje, aqueles que nós dizemos estão na linha de frente do combate ao coronavírus, têm sido aqueles que mais têm lavado os pés dos sofredores. Claro, desde os médicos, há aqueles que limpam, que cuidam dos hospitais, que higienizam, enfim, tantos têm lavado os pés dos irmãos que sofrem. Precisamos rezar por eles. E na nossa vida, atualizar este gesto bonito de nosso Senhor. Para quê? Para podermos, menos indignos, aproximar dessa mesa santa. Para comungar. Comungar do corpo e do sangue de Jesus, que é comungar da vida, da missão, dos ideais, dos projetos de Jesus. Que é comungar da construção de um reino de justiça, um reino de verdade, um reino de paz, um reino de amor. Por fim, bendito seja Deus, por Jesus, que concedeu à humanidade, pelo ministério dos presbíteros, a presença sacramental de nosso Senhor Jesus Cristo. Na comunidade, a presença do Padre é a presença de Jesus. De modo especial na celebração de todos os sacramentos. De modo mais especial na celebração da Santa Missa, quando a celebra na pessoa de Cristo.
assim como os sacramentos. A presença do sacerdote na comunidade, embora na sociedade não tão importante mais como antes, é fundamental para manter viva a fé, a esperança e a caridade. A presença do sacerdote como presença do próprio Cristo é a certeza de que Deus continua amando a humanidade. Quando faz renascer pelas águas do santo batismo um filho, uma filha, quando por palavras simples e pela imposição da mão atualiza a salvação pelo ministério da reconciliação, eu te absolvo dos seus pecados. Quando na visita a um enfermo leva a sagrada unção, sacramento de cura, que não quer dizer voltar a ter saúde física, de forma alguma, pode acontecer, mas sacramento de cura da alma. Deus continua amando a humanidade, quando logo mais vocês vão escutar: tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Deus continua amando a humanidade, quando pela voz do sacerdote ecoa nos ouvidos, mas sobretudo no coração: eis o mistério da fé. Como compreender este mistério? À luz da fé. Ao longo dos anos, milagres eucarísticos. Ao longo dos anos, todos os dias, o grande milagre, a celebração da missa. Para dizer: Jesus está no meio de nós. Meus irmãos e irmãs, diante disso, como compreender o sacerdote? Santo Curadars diz que só no céu compreenderemos. Porque o sacerdote no mundo é a expressão do amor de Deus. Como nós vamos corresponder a este amor que hoje é celebrado? Que noite de louvor nós cantamos no Salmo: como retribuir a Deus por todo o bem? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome do Senhor. Como corresponder a este amor? Amando. Amando de volta. Amando com todo o coração. Amando com toda a intensidade. Amando com toda a vida. Porque se eu amo alguém, se eu amo algo antes de Deus, está tudo errado. Amando, 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 amando a Deus, nós poderemos responder ao amor que nos amou primeiro. Ame de sua casa a Deus. Ame nesta noite de silêncio, porque hoje nós entramos na sexta-feira santa. Sim, para o judeu um novo dia nasce no entardecer. A liturgia segue um pouco deste ritmo. Hoje, o altar será desnudo, tudo ficará limpo. Nosso Senhor foi retirado. De hoje até a solene vigília pascal,
não se celebram os sacramentos. Faz-se jejum de Eucaristia, para que sintamos a falta e celebremos a presença na vigília e no domingo de Páscoa. Vivamos este mistério de amor com o coração agradecido. Vivamos esta noite santa, sim, uma noite santa, de recolhimento, de oração, de silêncio, na perspectiva do dia de amanhã, de jejum, para podermos celebrar com Jesus a vitória dele, que é a nossa vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés dos discípulos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, com confiança respondendo: Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Pelo Papa, pelo nosso Bispo e seus presbíteros, para que vivam o sacerdócio como um serviço e se deem inteiramente aos irmãos, oremos. Cristo, ouvi-nos. Por todo o povo santo de Deus, para que em Cristo, lavando os pés aos seus apóstolos, descubra o que quer dizer servir. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos cristãos divididos entre si, para que o memorial da ceia de Jesus seja para eles um ardente apelo à unidade, oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que recebam a santa unção e a Eucaristia e o auxílio da nossa caridade, oremos. Cristo, ouvi-nos. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos. Cristo, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, neste dia em que nos convidais como amigos a comer convosco a Santa Páscoa, tornai-nos dignos de participar do banquete eterno no vosso reino. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós vamos para a liturgia eucarística, neste dia tão solene e importante, com o pão e o vinho, a sua vida no altar. Com o pão e o vinho, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Você tem a oportunidade de, neste tempo, continuar fazendo a sua oferta material, pelos meios disponibilizados pela nossa paróquia. Cantemos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. A Deus vivo nós temamos, mas amemos, e sinceros uns aos outros nós queiramos. De amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está.
corpo congregamos, pela mente não sejamos separados. Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus, onde o amor e a caridade Deus aí está, onde o amor e a caridade Deus aí está. Junto dia com os eleitos nós vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus. Cláudio puro que é imenso e que dá vem pelos séculos dos séculos. Amém. Onde o amor e a caridade Deus aí está, onde o amor e a caridade Deus aí está. Onde o amor e a caridade Deus aí está, onde o amor e a caridade Deus aí está. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana,
Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferta, ó Senhor. Abençoai nossa oferta, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo João Inácio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Momento de rezar pelos vivos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. E veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhor Jesus Cristo. E também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires. Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos para que o celebrassem, o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu,
e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Ulisses Rossetti, Ângelo Perugini, todas as vítimas do Covid-19, de modo especial hoje, os sacerdotes. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador, e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Este é o corpo que será entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, diz o Senhor. Todas as vezes que o receberdes, fazei-o em memória de mim. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei mais uma palavra e eu serei salvo. Que a comunhão no corpo e no sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus está no nosso meio, corpo, sangue, alma e divindade. Mistério de fé. Neste dia, eu os convido a fazer a comunhão espiritual. Receba-o em seu coração. Nós vamos, antes de cantar, rezar a oração da comunhão espiritual, pedindo a graça que você necessita neste dia,
de Jesus estar na sua vida, de estar no seu coração. Comunhão espiritual. Ó meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora de maneira sacramental, vinde ao menos espiritualmente em meu coração. Abraço-me convosco, uno-me a vós inteiramente. Não permitais que eu me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Eu quis comer essa ceia agora, pois o morrer já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor eu vou preparar. Assim é na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor eu vou preparar. Assim é na casa do Pai. Pecado. Tomai, comei, é o meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor eu vou preparar. Assim é na casa do Pai. Tomai, comei, é o meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor eu vou preparar. Assim é na casa do Pai. Vi nascer do meu sangue a esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Tomai, comei, é o meu sangue que dou, viver no amor eu vou preparar. Assim é na casa do Pai. Tomai, comei, é o meu corpo e meu sangue que dou,
ceia na casa do Pai. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos a ceia do Senhor e ao encerrarmos a celebração de hoje, entramos no mistério da paixão de Jesus. Nosso Senhor fora retirado. É o momento do luto. A Sexta-feira Santa é um dia de luto, de choro, de dor. Não se iluda, não viva como um feriado. A Sagrada Eucaristia, logo mais, será retirada para o sacrário, o tabernáculo. E nós vamos, com o altar limpo, entrar no silêncio da Sexta-feira Santa. Amanhã, dia de jejum, dia de abstinência de carne, de silêncio, de oração. As nossas igrejas, as 7 comunidades, estarão abertas das 8 da manhã às 11. Individualmente, cada um poderá ir até a comunidade para fazer a sua oração diante da cruz. A cruz de manhã, neste ano, já estará exposta para a reverência própria deste dia. Às 15 horas, celebre conosco a paixão do Senhor, pela transmissão ao vivo deste mesmo canal. No Sábado Santo, a Vigília Pascal, às 18 horas, 6 horas da tarde. No Domingo de Páscoa, o Domingo da Ressurreição, a missa às 8 horas da manhã. Ambas transmitidas pelo Facebook. Das 9 às 11, no Domingo de Páscoa, todas as comunidades estarão abertas para receber 1 quilo, pelo menos, de alimento, produtos de higiene pessoal, que você vai trazer para que ofertemos para os mais necessitados. Hoje a nossa paróquia recebeu, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Indaiatuba, por volta de 30 cestas básicas, que também vão nos ajudar neste momento tão difícil. Seja solidário, você pode ofertar para quem mais precisa. Vamos todos louvar juntos o mistério de amor, pois o